Uma virgem foi leiloada pelo padrasto. Até que um fazendeiro pobre faz isso e choca a todos. Você já ouviu falar de alguém ser vendido como se fosse um objeto e pelo próprio padrasto? Pois essa é a história de Elisa, uma jovem que viu sua dignidade ser colocada num palco, diante de olhares curiosos e risadas cruéis. E eu já te aviso, o que um fazendeiro pobre fez naquela noite não foi apenas chocante, mas mudou o destino dela para sempre. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir o motivo real desse homem ter arriscado tudo para salvá-la. Um segredo que ele guardou por anos e que só revelou quando já era tarde demais. E antes de começarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder histórias como esta, que mostram como a vida pode ser dura, mas também surpreendente. Elisa tinha apenas 20 anos, mas carregava no olhar um peso que muita gente não suporta nem aos 50. Desde os 8, vivia sob o mesmo teto de um padrasto que não conhecia a palavra encarinho. A mãe, antes de falecer, tinha pedido a ele que cuidasse da filha como se fosse dele. Mas o que ela não sabia é que estava entregando a menina a um homem que via pessoas como moeda de troca. A cada dia, Elisa se via mais presa. Não tinha amigos próximos, não podia sair sozinha e vivia à base de trabalhos domésticos pesados. Seu único consolo era, nas noites mais silenciosas, olhar para o céu e imaginar que, em algum lugar, existia uma vida diferente para ela. Mas essa esperança morreu no dia em que ouviu, escondida atrás da porta, o plano nojento do padrasto: vendê-la para o homem que pagasse mais. Naquela noite, Elisa ficou encostada na parede, tentando se convencer de que tinha ouvido errado. Mas a conversa continuou, e cada palavra confirmava o pior. "É isso mesmo, Tarcísio?" perguntou um dos amigos bêbados do padrasto, entre uma tragada e outra no cigarro. "Você vai botar a menina no leilão?" "Vou. E daí?" respondeu Tarcísio, rindo com um canto da boca. "Tem uns fazendeiros ricos da região que pagam uma fortuna por uma noite com uma moça virgem. É minha chance de pagar as dívidas e ainda sobra para mim." "E ela?" insistiu o amigo, com uma pitada de dúvida. "Ela que se vire. Melhor assim do que continuar aqui me dando despesa." O padrasto bateu o copo na mesa e completou: "No próximo sábado, na festa da cidade, vai ser o lote mais disputado." Elisa sentiu o coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta e a respiração ficou curta. Não havia ninguém para pedir ajuda. Os vizinhos tinham medo de Tarcísio e a polícia na cidade só se movia quando alguém importante estava envolvido. Ela tentou se aproximar dele naquela mesma noite, ainda tremendo. "Por favor, não faça isso comigo", disse com a voz embargada. "Eu não sou um animal para ser vendida." Mas Tarcísio apenas soltou uma risada fria. "Você é minha responsabilidade e eu faço o que quiser com você." Ele virou as costas e deixou a jovem sozinha no corredor escuro, enquanto o barulho de música e gargalhadas dos convidados se espalhava pela casa. Naquele momento, Elisa soube que seu destino estava selado, a menos que um milagre acontecesse. Nos dias seguintes, a notícia começou a se espalhar pela pequena cidade de São Bartolomeu como fogo em capim seco. No início, eram apenas cochichos na venda do seu Dimas e nas conversas abafadas na fila do açougue. Mas logo virou assunto em todo canto: o tal lote especial do leilão da festa anual. "Você já sabe quem vai ser o lote final?" murmurava uma senhora para a outra na praça. "Dizem que é uma moça nova e que nunca esteve com um homem." "Eu não acredito nessas coisas, mas dizem que é a enteada do Tarcísio", respondeu a outra, baixando o tom da voz. Coitada, o comentário se espalhava rápido, sempre seguido de um suspiro de pena e um olhar de medo. Todos sabiam que mexer com Tarcísio era pedir problema. Enquanto isso, Elisa vivia como se estivesse com uma corda apertando seu pescoço. Cada dia que passava, sábado se aproximava mais e a esperança diminuía. Ela chegou a pensar em fugir pela estrada de terra, mas sem dinheiro e sem conhecer ninguém fora dali, sabia que não chegaria longe. Numa tarde abafada, ela estava varrendo o quintal quando ouviu dois homens conversando do lado de fora da cerca. "Eu vou participar desse leilão", disse um rindo. "Já reservei 5.000. Aquela menina vai ser minha." O outro riu junto. "Então se prepare, porque dizem que vai ter gente oferecendo o dobro." Elisa largou a vassoura e entrou correndo para o quarto.
trancou a porta e chorou baixinho para que ninguém ouvisse. Tudo parecia perdido. Mas, sem que ela soubesse, naquela mesma semana, um homem que nunca imaginaria entrar nessa história estava chegando à cidade para vender alguns bezerros e mudar para sempre o rumo de sua vida. E antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo essa história agora? Na manhã de sexta-feira, um dia antes da festa, Rafael chegou à cidade montado em seu cavalo baio, puxando uma carroça simples com 2 bezerros amarrados na parte de trás. Ele era conhecido por poucos ali. Morava a quase 20 quilômetros dali, numa fazenda pequena herdada do pai, que havia falecido 5 anos antes. Apesar de jovem, com apenas 28 anos, carregava no rosto a expressão séria de quem já tinha visto mais dificuldades do que gostaria. Rafael não tinha luxo algum. Suas botas estavam gastas, a camisa puída e o chapéu manchado de suor. Mas ainda assim, chamava a atenção. Alto, moreno, de ombros largos e com um jeito firme de olhar nos olhos. Ao chegar na feira, amarrou o cavalo próximo ao curral de vendas e foi direto ao balcão do leiloeiro para acertar a inscrição dos animais. Enquanto esperava, ouviu 2 homens conversando animados. Amanhã vai ser o dia mais movimentado do ano, disse um com um sorriso malicioso. O último lote vai deixar todo mundo de boca aberta. Tô sabendo, é aquela moça do Tarcísio, não é? Perguntou o outro. Dizem que é bonita como um raio de sol. Bonita e intocada, respondeu o primeiro rindo com maldade. Vai ser um leilão para a história. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. Apertou o punho como se tentasse conter um impulso. Ele não conhecia Elisa, mas o nome de Tarcísio já lhe era familiar, e não de forma boa. Anos atrás, o próprio Rafael já tinha perdido algo precioso para um esquema parecido, e aquilo ainda doía. Tentando ignorar, ele voltou para casa naquele dia com a cabeça pesada. Mas na madrugada, deitado em sua rede, o sono não veio. A imagem da moça sendo tratada como um objeto não saía de sua mente. E foi ali, no silêncio da noite, que ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Iria ao leilão e, se fosse preciso, faria o impossível para tirá-la das mãos de quem quisesse comprá-la. O sábado chegou quente e abafado, com aquele cheiro de poeira misturado à fumaça de churrasco que tomava conta da praça central de São Bartolomeu. Barracas coloridas, música alta e gente andando para lá e para cá, enquanto no centro da festa se erguia o palanque do leilão. Rafael chegou cedo, de chapéu baixo e passos firmes, mas discretos. Observava os lotes de gado e cavalos que passavam pelo palco, fingindo ser apenas mais um interessado. Mas no fundo, seu coração estava acelerado, esperando o momento que todos comentavam, o tal lote final. Quando o sol começou a cair e a última sombra desapareceu atrás das árvores, o leiloeiro, um homem gordo e de voz grave, bateu o martelo anunciando: "E agora, senhores, chegou a hora que todos esperavam. O lote especial desta noite." As conversas cessaram, a música baixou, e então, de trás de uma cortina improvisada, surgiu Elisa. Vestia um vestido branco simples, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados, as mãos presas na frente do corpo como se tentasse se proteger. Ela não olhava para ninguém, apenas fixava o chão, como quem deseja desaparecer. Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns homens trocaram olhares e sorrisos cúmplices, outros apenas observavam em silêncio constrangidos. "Senhores, aqui está uma joia rara", anunciou o leiloeiro, como se estivesse vendendo um animal valioso. 20 anos, nunca esteve com homem, criada no interior. Quem dá o primeiro lance? Uma voz da plateia gritou: 5.000! Outro respondeu logo em seguida: 6.000! Elisa fechou os olhos como se cada número fosse uma facada. Foi então que Rafael, sem nem perceber, levantou a mão e disse alto, com voz firme: 10.000! O silêncio tomou conta. Todos viraram para olhar o jovem fazendeiro pobre, conhecido por não ter quase nada. O leiloeiro, surpreso, repetiu o valor. 10.000! Temos 10.000 aqui. Quem cobre? Os outros homens se entreolharam, hesitando. Depois de mais algumas tentativas, o martelo bateu. Vendida ao fazendeiro
fazendeiro da fazenda do vale. Enquanto todos murmuravam, Rafael subiu ao palco, tirou o casaco e colocou sobre os ombros de Elisa, conduzindo-a para fora sem dizer uma palavra. E se já te surpreendeu, imagine o que ainda está por vir. Por isso, deixa o seu like para ajudar essa história a chegar a mais pessoas que gostam de narrativas de reviravolta assim. Enquanto a multidão ainda murmurava perplexa, Rafael caminhava pelo palco com Elisa ao seu lado, o casaco grande cobrindo seus ombros frágeis. Ela sentia o peso de todos aqueles olhares, misturado a um medo que parecia não querer ir embora. No caminho para fora da praça, Rafael quebrou o silêncio pela primeira vez. Fica tranquila, eu não vou deixar ninguém te fazer mal. Elisa levantou os olhos, surpreso por ouvir uma voz tão gentil depois de tudo que tinha ouvido naquela noite. Por que você fez isso? Eu não sou nada, só uma menina que está perdida, disse ela, quase sussurrando. Rafael respirou fundo, olhando para o chão, como se buscasse forças para continuar. Eu também já perdi alguém importante assim. Sei como dói quando tudo que resta é o medo. Com você, quero tentar fazer diferente. Elisa olhou confusa. Nunca ninguém havia falado com ela daquele jeito, nem mesmo a mãe em seus poucos momentos felizes. Mas você não me conhece, não sabe quem eu sou de verdade. Pode até ser, mas hoje você tem uma chance, e eu não vou deixar que alguém tire isso de você. Enquanto caminhavam pelas ruas de terra até a fazenda, ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca de esperança. No fundo, Rafael sabia que estava arriscando muito. Comprara mais que uma jovem naquela noite. Comprara uma responsabilidade e talvez um futuro doloroso que ainda estava por vir. Mas por enquanto, só queria garantir que Elisa estivesse segura. A noite já tinha caído quando Rafael e Elisa chegaram à pequena fazenda, cercada por árvores altas que balançavam com o vento morno do interior. A casa era simples, com paredes de madeira e um alpendre onde algumas cadeiras de balanço rangiam lentamente. Elisa, ainda tremendo, foi levada para um quarto modesto, com uma cama limpa e um cobertor surrado. Rafael fechou a porta atrás de si e sentou na beirada da cama, olhando para ela com uma seriedade incomum. Pode ficar aqui, disse ele. Eu sei que não é muito, mas é seguro. Ninguém vai te obrigar a nada que você não queira. Ela baixou os olhos, quase sem acreditar na gentileza daquele homem, que poucas horas antes tinha comprado sua vida num leilão. Por que você faz isso? Perguntou com a voz fraca. Rafael suspirou. Porque já perdi alguém que amava por não conseguir protegê-la. Não quero que isso aconteça com você. Elisa ergueu o rosto e olhou nos olhos dele pela primeira vez, sentindo uma pontada de confiança. Você acha que eu mereço isso? Que mereço ser salva? Não sei o que você merece, respondeu Rafael, a voz firme, mas sei que ninguém tem o direito de decidir seu destino por você. O silêncio ficou entre eles, carregado de emoções que nenhum dos dois sabia explicar direito. Naquela noite, Elisa chorou, não apenas pela dor do passado, mas pela esperança tímida que começava a nascer. Rafael permaneceu ali, vigiando o sono dela, como se fosse seu dever proteger aquela alma ferida. E você, o que acha? Será que Elisa merece justiça depois de tudo que passou? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre essa história tão dura. A casa da fazenda estava silenciosa, exceto pelo barulho do vento que passava entre as janelas de madeira. Elisa deitou-se na cama, ainda com o casaco de Rafael enrolado em volta do corpo, tentando encontrar um pouco de conforto naquela nova realidade. Rafael permaneceu no alpendre, observando as estrelas com o rosto fechado. Sabia que aquela noite seria a mais longa da vida dos dois. Mais tarde, Elisa se levantou e foi até a porta do quarto, quase hesitando antes de chamar. Rafael! Ele apareceu no batente ajeitando o chapéu. Sim, eu não sei se consigo dormir. Tenho medo. Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Eu sei. Você não precisa ter medo aqui. Eu não vou te machucar. Elisa respirou fundo, sentindo um nó na garganta. É difícil acreditar. Você não é como os outros. Talvez porque eu também tenha sofrido. Ele respondeu, olhando para ela com sinceridade. Por isso quero te proteger. Ficaram ali por um tempo, em silêncio, apenas ouvindo o som distante
distante dos grilos. Aos poucos, Elisa sentiu o peso dos dias cruéis diminuir, substituído por uma sensação nova, a esperança. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir. Enquanto isso, Rafael ficou acordado, pensando no futuro incerto que os esperava. Sabia que proteger Elisa não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar o que fosse para que ela tivesse uma vida digna. Os dias seguintes à chegada de Elisa à fazenda foram marcados por um silêncio carregado de emoções. Rafael percebeu que as cicatrizes que ela carregava não eram apenas visíveis, mas profundas, e que o corpo parecia apenas guardar a metade menor da dor que ela sentia por dentro. Certa manhã, enquanto ajudavam na ordenha das vacas, Rafael notou que Elisa evitava contato visual e, de repente, parou de falar por longos minutos. Elisa, posso te perguntar uma coisa? Ele falou baixinho, sem querer assustá-la. Ela hesitou, mas acabou respondendo. Pode. Você sente medo da gente? Ele tentou explicar melhor, referindo-se aos homens em geral. Ela baixou a cabeça, quase envergonhada. Tenho. Todos eles sempre quiseram alguma coisa de mim, e nada de bom veio disso. Rafael sentiu o coração apertar. Eu quero que você saiba que comigo é diferente. Eu não quero nada além do seu bem. Ele olhou nos olhos dela com sinceridade. Elisa soltou um suspiro, como se aliviasse um peso. Eu quero acreditar em você, Rafael, mas às vezes parece impossível confiar em alguém depois de tudo. Eu vou te mostrar que é possível. Devagar, no seu tempo, respondeu ele, segurando sua mão com cuidado. Naquele momento, Rafael entendeu que salvar Elisa não seria apenas tirá-la do leilão, mas curar feridas invisíveis que o tempo ainda não conseguiu fechar. Antes de continuar, já se inscreveu no canal? Assim você não perde as próximas partes dessa história emocionante que está só começando. Os dias na fazenda foram se transformando numa rotina que para Elisa era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha um propósito, que não era só um objeto à venda ou um peso para alguém. Rafael a ensinou a cuidar dos animais, a plantar e colher, e aos poucos viu nela uma força que nem ela mesma imaginava possuir. Vem cá, Elisa, disse ele uma manhã, enquanto ajeitava as cercas. Você sabe que a liberdade é mais do que estar longe do perigo? É poder escolher quem você quer ser. Ela olhou para ele, meio desconfiada. E você acha que eu posso escolher? Depois de tudo, Rafael sorriu com suavidade. Você já está escolhendo, começando agora. Não vai ser fácil, mas eu estarei aqui para ajudar. Elisa sentiu as lágrimas brotarem, mas não de tristeza. Pela primeira vez, havia uma luz no fim do túnel. O trabalho duro na fazenda deu espaço para conversas, risadas tímidas e até pequenos planos para o futuro que pareciam tão distantes antes. Ela ainda carregava a dor, mas agora sabia que não estava sozinha. E Rafael, vendo aquela jovem crescer dia após dia, sentia também que seu próprio coração estava se curando. Com o passar do tempo, entre as tarefas diárias e as conversas ao entardecer, Rafael começou a se abrir com Elisa, revelando um pouco do passado que carregava na alma. Numa tarde tranquila, sentados na varanda da casa, ele olhou para o horizonte antes de começar. Elisa, tem algo que preciso te contar, algo que você precisa saber para entender por que eu fiz o que fiz naquela noite. Ela o encarou, curiosa e um pouco apreensiva. Quando eu era mais jovem, perdi alguém muito importante, minha irmã mais nova. O que aconteceu? Perguntou Elisa com a voz embargada. Ela foi prometida em casamento para um homem rico, contra a vontade dela e da nossa família. Eu tentei impedir, mas era só um menino, não tive forças suficientes. Rafael respirou fundo, segurando a dor que ainda vivia ali. Naquela época, minha irmã foi vendida, igual a você estava prestes a ser. Elisa sentiu uma lágrima escorrer. E desde então, eu prometi para mim mesmo que se algum dia pudesse salvar alguém, eu faria de qualquer jeito. Ela segurou a mão dele emocionada. Então não foi só pena. Você me escolheu porque eu te lembrei dela. Rafael assentiu, com um olhar cheio de saudade. Você é mais do que uma dívida a pagar. Você é a chance de redenção que eu tenho. Naquele momento, a ligação entre eles ficou mais forte, entrelaçada pela dor e pela esperança. Se você ama histórias emocionantes como essa, deixe nos comentários. Amei a história. Quero saber quem aí sente cada palavra dessa narrativa tão profunda. Os dias de tranquilidade na fazenda foram interrompidos
reunidos quando, inesperadamente, Tarcísio, o padrasto cruel de Elisa, reapareceu na cidade. Desta vez, ele vinha com o olhar mais ameaçador do que nunca, disposto a não perder o que considerava seu direito. Em uma tarde quente, enquanto Rafael consertava a cerca do curral, um homem encardido e de expressão dura se aproximou encarando-o sem medo. Você é o tal fazendeiro que comprou a menina, não é? A voz de Tarcísio era ríspida, carregada de desprezo. Rafael parou o que fazia e encarou o homem de volta. Sim e não. Eu pretendo entregar ela para você. Tarcísio deu uma risada cruel. Você acha que pode me desafiar? Ela é minha e vou buscá-la de um jeito ou de outro. Rafael cerrou os punhos, mas manteve a calma. Aqui ninguém vai tirar ela, tampouco você. Se quiser resolver isso, vamos ter que fazer isso do meu jeito. A tensão pairava no ar, e todos que ouviram a conversa sabiam que aquilo poderia acabar muito mal. Enquanto isso, Elisa, em seu quarto, ouviu vozes alteradas vindas de fora e sentiu o medo antigo se aproximar novamente. Rafael, o que vamos fazer? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu vou proteger você, custe o que custar. Ele respondeu com firmeza, segurando sua mão. Você nunca mais vai passar por isso. O passado cruel ameaçava voltar para destruí-los, mas Rafael estava decidido a lutar até o fim. A lua cheia iluminava a estrada de terra que levava à fazenda quando Tarcísio reapareceu, acompanhado de dois homens de olhar frio e ameaçador. O ar parecia pesar a cada passo que davam, como se o silêncio da noite carregasse um prenúncio de conflito. Rafael os esperava próximo à porteira, os olhos fixos nos visitantes, o semblante sério e decidido. Tarcísio, começou ele, a voz firme, você não vai levar Elisa embora. Você acha que pode me impedir? Zombou o homem, a voz cortante. Ela é minha por direito. Rafael deu um passo à frente, sem medo. Aqui, ninguém decide o destino dela, só ela. A tensão aumentava e as palavras se transformaram em gritos. Os homens se aproximaram, mas Rafael não recuou. Com uma força que vinha do fundo da alma, ele enfrentou o padrasto que tanto sofrimento causou. Durante minutos que pareceram horas, a luta não foi apenas física, mas de vontades, de quem merecia o direito à liberdade e ao amor verdadeiro. No fim, Tarcísio caiu ao chão, derrotado e humilhado, jurando vingança, mas sabendo que aquela batalha estava perdida. Rafael olhou para Elisa, que chorava, aliviada, e disse com voz baixa, agora ninguém pode mais te tirar daqui. Naquele momento, algo mudou para sempre. O peso do passado começava a se desfazer, dando lugar à esperança que ambos tanto precisavam. Com o perigo afastado, Rafael finalmente sentiu que era hora de abrir completamente seu coração para Elisa. Em uma noite calma, enquanto as estrelas brilhavam no céu, ele contou o segredo que vinha guardando desde o dia em que a comprou no leilão. Elisa, você sabe por que eu te escolhi? Perguntou ele, a voz embargada. Ela olhou para ele, curiosa e emocionada. Não sei, Rafael, porque você me lembrou minha irmã, que eu perdi da mesma forma que quase perderia você. Ela também foi vendida contra sua vontade e eu nunca consegui salvá-la. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem e ele continuou. Quando te vi naquela noite, não comprei uma dívida, comprei uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente. Ela o abraçou forte, sentindo o amor e a dor misturados naquele gesto. Obrigada por não desistir de mim. Nunca desistirei, prometeu Rafael. O tempo passou e a fazenda, antes silenciosa e cheia de sombras, começou a se encher de vida e esperança. Elisa e Rafael construíram juntos uma história de superação, amor e cura. Eles aprenderam que a dor compartilhada pode unir duas pessoas de forma profunda e que a verdadeira liberdade está em escolher o próprio destino. E assim, aquele ato inesperado do fazendeiro pobre que chocou toda a cidade se transformou na maior prova de amor e redenção que eles poderiam viver. Às vezes, o maior amor nasce não do desejo, mas do ato corajoso de salvar alguém quando todos viram as costas. Essa é a história de Elisa e Rafael. Uma história triste, mas que mostra que a esperança pode florescer mesmo nos lugares mais difíceis. Meses depois, já com a fazenda cheia de vida e o relacionamento de Rafael e Elisa fortalecido, uma carta chegou à porta da fazenda, entregue por um mensageiro da cidade. Rafael abriu o envelope com cuidado e seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Elisa
Elisa, percebendo a mudança repentina, perguntou aflita: "O que foi? Está tudo bem?" Ele respirou fundo e respondeu com a voz embargada: "Essa carta é da justiça. Revela que o padrasto, Tarcísio, na verdade, forjou documentos para vender você, Elisa. Você não é filha do marido da sua mãe, mas sim filha de uma família importante da cidade que tentou esconder seu nascimento por vergonha." Elisa sentiu o mundo girar e a mente se encher de perguntas sem resposta. Então, mentira? Toda a minha vida Rafael segurou suas mãos firme e falou: "Não, você é quem sempre foi. Uma mulher forte que venceu o pior e agora pode escolher quem quer ser de verdade, sem amarras do passado." Elisa olhou para ele e pela primeira vez sentiu-se verdadeiramente livre, não apenas do padrasto, mas de todo o peso que carregou por tantos anos. "Obrigada, Rafael, por tudo, por me salvar, mesmo quando nem eu mesma acreditava que podia ser salva." Ele sorriu com ternura e respondeu: "Agora vamos construir a vida que sempre mereceu, juntos." Com o tempo, a fazenda antes silenciosa começou a se encher de vida e esperança. Rafael e Elisa, unidos pela dor e pela coragem, construíram um novo caminho juntos. Um caminho onde o passado não apagava o futuro, mas servia de aprendizado e força para seguirem em frente. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não nasce só do desejo, mas do ato de proteger, respeitar e dar uma segunda chance. O fazendeiro pobre que ousou comprar a liberdade de Elisa mostrou que o mais valioso na vida é a dignidade de cada ser humano e que mesmo nos momentos mais difíceis a esperança pode florescer. Agora, queremos saber a sua opinião. O que achou dessa história? Deixe seu comentário e conte para a gente como essa narrativa mexeu com você. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias emocionantes como esta. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa jornada de superação e amor verdadeiro. E já aproveita para clicar na próxima história. Prometo que vai ser tão emocionante quanto esta. Nos vemos lá.